Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma aula. Acredito que a penúltima aula teórica desse último módulo. Máquina de estados finitos, Mealy e Moore. Bom, essa aula eu acredito que vai ser um pouco mais longa, tá? E eu vou dividir ela em duas partes. Vou fazer uma primeira mais longa, mais teórica, passando todos os conceitos. E depois eu vou fazer uma aula prática, como eu fiz lá em flip-flops, com algumas aplicações assim mais diretamente, tá? Então o que é que nós vamos ver hoje? Máquina de estados finitos, a máquina no modelo de Moore, a máquina no modelo de Mealy, né, são dois modelos diferentes, e um projeto de máquinas de estados. Tá? Aí depois, na próxima aula, a gente vai fazer uma aula especificamente com esse projeto, né, executando um projeto em alguma aplicação, tá bom? Com digital e tudo mais. Hoje eu não vou usar o digital. Então vamos lá. O que é uma máquina de estados finitos? É o nome dado a um modelo genérico de circuitos sequenciais, como os contadores síncronos. Então vamos lá. Circuitos sequenciais nós vimos mais recentemente desde LEDs, né? São aqueles circuitos que as saídas acabam influenciando as próximas saídas, né? Porque as saídas alimentam junto com as próximas entradas e eles acabam influenciando nas próximas saídas, né? Então tem aquelas malhas de realimentação, bom? Então máquina de estado é o nome dado ao modelo genérico dos circuitos sequenciais, né? O comportamento dessas máquinas, ela depende do estado atual, certo? E das entradas externas. Então, o estado atual vai influenciar o próximo estado, assim como as entradas externas. O estado corresponde a um conjunto de variáveis binárias, denominadas variáveis de estado, 0 ou 1, né? E armazenadas num registrador de estados. Cada registrador armazena 0 ou 1, né? Aquela questão do Q e do Q bar, lembra, né? As saídas dependem do estado atual e possivelmente das entradas externas. Nós vamos ver daqui a pouco por que esse possivelmente aqui. Então, vamos ver o primeiro modelo de Moore. Qual é o grande lance aqui? Então, nós temos um circuito combinacional, né? Tem aqui as entradas, os INs, né? Aí tem um processamento, e aqui você armazena alguma coisa nessas... Tem X flip-flops aqui do tipo D, né? Cada um armazenando um bitzinho. E veja que essas saídas acabam retroalimentando aqui esse circuito combinacional, né? E aí acaba alimentando de novo os registradores, enfim, tem essa questão do circuito sequencial que a gente já conhece desde LED. Bom, e aí nós temos aqui a saída final, né? Tem essa retroalimentação e tem a saída aqui final, os outs. Pronto. Veja que nesse modelo tem uma parte aqui de alimentação, tem aqui os estados, e aí a saída dos estados depende do momento atual também, né? Veja que o momento atual volta aqui e retroalimenta o circuito combinacional, tá? Mas a saída do circuito, essa saída aqui, depende exclusivamente da saída dos estados. Veja só, Q0, Q1, Qx. Isso aqui é a única coisa que determina a saída do meu modelo, da minha máquina. Pronto, essa aqui é uma característica da máquina de Moore. Tá? A saída depende somente dos estados atuais. Tá? Aí, se você olhar a diferença dessa figura para a anterior, só aparece bem aqui, ó. É a mesma ideia, é um circuito sequencial da mesma forma, tem a malha de realimentação, tá? Mas a entrada, ela vai influenciar diretamente na saída. Ela influencia aqui indiretamente na saída porque as entradas acabam compondo, junto com a retroalimentação aqui, com a malha de realimentação, as saídas dos estados. Então, indiretamente, claro, elas influenciam essas saídas. Mas no modelo de Mealy, elas influenciam diretamente, né? Tem as saídas, que são impactadas pelas entradas, mas essas entradas também estão atuando ali diretamente com as saídas dos estados, tá? Para compor a saída do meu modelo, tá? Então, essa é a grande diferença. Em Moore, a gente não tem esse impacto direto, e em Mealy, nós temos diretamente esse impacto das entradas, tá bom? Das saídas. Então, a saída depende do estado atual, assim como Moore, mas depende também das entradas externas, tá? Então, Mealy tem essa diferença para Moore, tá? Bom, tem projeto de máquina de estados e tem análise de máquina de estados. Aí a sequência de que a gente vai ver os passos a passo são diferentes. Na análise, a gente vai pegar um circuito feito e vai começar a analisar esse circuito. Como é que ele foi concebido, vamos dizer assim. E depois nós vamos projetar um circuito, né? Nós vamos ter um problema, vamos ter que resolver esse problema, e aí a gente vai, a partir dessa passo a passo, nós vamos montar uma máquina que vai resolver aquele problema, tá? São dois caminhos diferentes. Primeiro, análise. Pega um circuito pronto e vai analisando aquele circuito, beleza? Procedimento de análise do circuito. Determinar as equações de excitação.
Equação de excitação é aquilo que alimenta os meus flip-flops, que vão guardar ali os meus estados, certo? Determinar a equação de estados, que é a saída desses flip-flops, e as equações de saída, que é a saída mesmo do meu circuito, tá? Construir tabela de próximo estado e de saída, que a gente vai construir a partir dessas equações, e desenhar o diagrama de transição de estados. A gente está falando de máquina de estados, e uma coisa muito associada com máquina de estado é diagrama de transição de estados, tá? Isso vocês vão ver muito em linguagens formais e autômatas, que é no terceiro semestre. Bom, então uma máquina de estado finita, tá? Ela é uma quíntupla, dada por o seguinte, por um alfabeto, certo? Que é a minha entrada, basicamente. A entrada pode ser binária, pode ser de outras formas, né? É um conjunto de estados, um estado inicial. É muito importante que a gente diga onde é que a nossa máquina começa a operar. Uma função de transição, então cada estado, lendo determinado conjunto de símbolos, ela vai para onde, tá? E aqui um conjunto de estados finais. Então, o que é que isso quer dizer? Se você alcançou esse estado F, você alcançou uma propriedade que você estava buscando, tá? E a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele é possivelmente vazio, porque pode ser que você não queira chegar em um estado determinado, ou em um conjunto de estados determinado, tá? Então, análise de máquinas de estados. Tem uma máquina e eu vou analisar essa máquina aqui. Pessoal, percebam aqui que nós temos essa entrada W, e aí nós temos aqui uns circuitos que estão entrando aqui o flip-flop do tipo D, tá? Tá aqui a entrada do flip-flop, tá aqui a saída. Veja que a saída acaba alimentando a própria entrada, né? Essa saída aqui acaba voltando para alimentar a própria entrada. Questão da retroalimentação que a gente vê desde LED, desse tipo de circuito que a gente chama de sequencial, tá? Bom, e aí veja que aqui é a saída desse circuito. A saída desse circuito, ele tá ligado aqui, ó, é a saída dessa porta AND, tá? E inicialmente a gente não vai considerar esse pontilhado aqui, tá? Esse não existe, esse pontilhado aqui não tá ativado. Então, o que é que alimenta essa AND? Somente o Q0 e o Q1, né? Então, isso aqui é uma saída de Q0 e Q1. Então, veja só, o que é que vai determinar a minha saída? A saída desse estado, esse estado aqui, Q0, e esse estado Q1. A saída desse flip-flop e a saída desse outro flip-flop. Somente. A minha entrada, ela não tem impacto direto na minha saída, como teria se essa linha pontilhada existisse, né? Ela teria impacto direto na minha saída. Mas não é o caso. A minha saída aqui depende somente dos meus estados atuais, né? Onde está o Q0, onde é que está o Q1, tá? Esse circuito aqui, esse aqui é um exemplo de um circuito de uma máquina do tipo Moore, tá? Moore, né? Bom, então é o seguinte, ele depende somente dos estados, né? Então, é uma máquina do tipo Moore, tá? Se dependesse da entrada diretamente, então seria do tipo Mealy, tá bom? Agora vamos lá. Equações de excitação, equações de estado e equações de saída. Beleza. Equações de excitação. Como é que esses meus registradores eles são alimentados? Tá? Esse aqui ele é alimentado por uma... isso aqui é um OU exclusivo, né? Uma XOR. Uma XOR de quem com quem? Com duas entradas. Uma entrada é o Q0, então é Q0 ou exclusivo W. Q0 ou exclusivo W alimenta esse meu primeiro registrador. Então, o meu D0 é alimentado por W ou exclusivo Q0, tá? W ou exclusivo Q0, tá bom? Isso aqui é a equação de excitação do D0. É isso aqui que faz a alimentação do D0. E quem é que faz a alimentação do D1? Bem, aí é um pouco mais complexo, né? Tem um OU aqui de 3 componentes e 3 ANDs, né? Então você vai ver aqui, ó, uma coisa ou outra coisa ou outra coisa. E são ANDs aqui dentro. O que é que fala cada um desses ANDs? Esse daqui pega o Q1, é Q1 e W barrado, W'. Então, primeiro é Q1 e W', W barrado, tá? O outro, W, veja que o sinal vem antes da inversão, né? Então é W. W
E esse aqui é W barrado, porque é depois da inversão. Então, aqui vem W, vem esse aqui também, Q0, então é W e Q0. Quem é esse outro aqui? Q1 barra. W, Q0 e Q1 barra, Q1 linha. W, Q0 e Q1 linha, tá? Quem é esse outro end aqui? Ele é o Q1, o W e o Q0 barra, né? Então, W, Q1, né? E o Q0 barra. Então, W, Q1 e o Q0 barra, né? Q0 linha, negação do Q0. Pronto. Esses caras aqui, a gente consegue fazer uma simplificação. Então, depois que você fez o circuito, você pode fazer uma simplificação. Então, veja, aqui é W, Q0, Q1 linha, e aqui é W, Q0 linha e Q1, né? É o contrário do que está aqui justamente. Então, você pode colocar esse W evidência e fazer um ou exclusivo, porque se um desses caras só vai ser verdade se você tiver um contrário, né? Tipo Q0, 1 e Q1, 0, porque aí barrado fica 1. Ou então você vai ter o Q0, 0, que barrado fica 1, e o Q1, 1. Então eles têm que ser contraditórios. O Q0 tem que dar um sinal, alta ou baixa, e o Q1 tem que dar o contrário. E aí ele vai fazer com que esse lado ou esse lado aqui seja verdadeiro, tá? E aí você vai ter isso aqui ou isso daqui, bom? Equações de estado. Então, como é que o meu estado se comporta? Esse aqui é asterisco, que é o do próximo, né? Então, Q0 é o atual e o Q asterisco é o Q0 asterisco é o próximo Q0. Então, como é que o nosso Q0 se comporta? A saída dele vai depender totalmente da entrada, porque isso aqui é um flip-flop do tipo D. Lembra que o flip-flop do tipo D é aquele tipo transparente. O que tem na entrada é o que você vai ver na saída, tá? Então, o que é que vai estar aqui na minha saída? Qual é o meu próximo Q0? É a minha próxima entrada de D0, né? Então, é só ver a equação de excitação do D0 para saber o que é que vai sair no meu estado Q0, tá? Então, ó, Q0 asterisco é simplesmente a equação de excitação do D0. Tal qual, tá? Q1 asterisco é simplesmente a equação de excitação do D1, porque é um flip-flop do tipo D. Se fosse um flip-flop diferente, aí teria alguma mudança entre a entrada e a saída. E essa mudança teria que estar refletida na equação de estado, tá? E a equação de saída? Bem, como é a saída mesmo do circuito, né? Essa saída aqui, gente, é simplesmente, né, Q0 e Q1. Simplesmente isso, né? Q0 e Q1. Joia? Pronto. A equação de excitação é aquilo que alimenta os registros. A equação de estado é a saída, a próxima saída de cada um dos flip-flops, né? Cada estado, o próximo estado de cada um dos flip-flops. E a equação de saída é a saída mesmo do circuito. Pronto. Com base nisso daqui, ou com base nisso daqui, né? Mas uma vez que a gente já fez essa análise, é melhor você olhar para cá, que já está mais simplificada, tá? Nós podemos fazer essas duas tabelas aqui. Bom, a tabela de transição. Como é que funciona essa tabela de transição? A partir dos estados atuais, no estado que eu estou, dependendo do W que eu estou lendo, para onde é que eu vou. Né? Do estado que eu estou, para onde é que eu vou, dependendo do que eu esteja lendo. Então é o seguinte, se eu estou no 0, 0, e o meu W for igual a 0, eu vou para onde? Se eu estou no 0, 0, e o meu W for igual a 1, eu vou para onde? Né? Tá aqui o asterisco de próximo estado. Bom? Pessoal, esse circuito, esse daqui, ele tem uma característica especial. Dá uma olhada aqui comigo. Q0 asterisco, Q1 asterisco. Né? Veja que os próximos estados de Q0 e do Q1, eles têm uma dependência muito forte do W. Tá? No caso do Q0, se o W for 0, o que é que acontece? Isso aqui é um ou exclusivo, certo? Então, se o Q0 é 0, quanto é que isso aqui dá? Dá 0. Então, se aqui for 0, o próximo vai ser 0. Ou seja, vai ficar onde estava, né? Se o W for 0 e o Q1 for 1, eu vou ter 1 ou exclusivo 0 que dá 1. Então, esse aqui é 1, isso aqui vai ser 1. Então, veja só. Quando o W for 0, o Q0 fica onde ele está. Ele não vai mudar o seu estado. Se ele está em 0, ele fica em 0. Se ele está em 1, ele fica em 1. Beleza? E o Q1 asterisco? Vamos dar uma olhada quando W é igual a 0. Quando o W é igual a 0, a gente, vamos dizer, perde esse lado direito, porque isso aqui vai ser 0. O que vai determinar isso daqui? Se isso aqui for 0, esse cara é 0. Se esse cara for 1, isso aqui vai ser 1, tá?
Então, vou jogar isso aqui fora porque o W é 0. Vamos olhar só para cá. Isso aqui é o W barrado. Se o W é 0, isso aqui é 1. Ou seja, o próximo estado Q1 depende totalmente do estado atual. Ele vai ser exatamente o que tem no estado atual. Se aqui for 0, isso aqui dá 0 e o próximo estado é 0. Se é 0, continua 0. Se for 1, então isso aqui, né, é 1 e 1 vai dar 1, então esse cara vai continuar em 1. Né? Então, veja só, esse circuito, do jeito que ele foi concebido, ele tem essa propriedade. Quando o W é 0, eu mantenho os meus estados onde eles estão. Não tem alteração de estado. Tá? Pronto, aí tem essa propriedade interessante, né? Quando o W é igual a 0, perceba que os meus estados 0, 0, continua 0, 0. 0, 1, continua 0, 1. 1, 0, continua 1, 0. E 1, 1, continua 1, 1. Né? Então tem essa propriedade aqui interessante. Essa propriedade, gente, ela não está à toa. O circuito foi pensado dessa maneira. Eu quero uma máquina que quando o meu W estiver desligado, eu não tenho alteração de estado. Tá? Então, primeiro, quando a gente for ver o projeto, vai ser assim, né? A gente tem uma ideia para executar, um problema para resolver, e aí a gente concebe um circuito em cima dessa ideia, né? Então, esse circuito tinha essa ideia, tinha esse objetivo. Quando o W estivesse desligado, ele não queria que tivesse alteração de estado, né? E assim foi feito, tá? Agora, quando o W tem 1, tem uma coisa interessante. O 0, 0, quando o W está em 1, ele vai para 0, 1. Os próximos estados é 0 e 1, né? O 0, 1, quando está em 1, quando o W vai para 1, ele vai para o próximo estado 1, 0. Quando o 1, 0 está em 1, ele vai para 1, 1. E o 1, 1, quando está em 1, ele vai para 0, 0, tá? Isso aqui é só você pegar esses valores de Q1 e Q0, esse valor de W e jogar aqui, ó, nessas equações. Aí você vai saber quem é Q0 asterisco e quem é o Q1 asterisco. Bom, aí dá justamente esses valores que estão aqui na tabela. Bom? Então, eu sei que esse estado aqui, o próximo dele é o 0, 1, o próximo do 0, 1 é o 1, 0, o próximo do 1, 0 é o 1, 1, e o próximo do 1, 1 é o 0, 0. Quer dizer, volta para o inicial e aí começa tudo de novo, tá? Mas se o W for 0, eu continuo no estado que eu estou. Quando o W é 1, eu vou para um próximo estado, e essa tabela aqui está me dizendo como é que é a transição entre esses estados, tá? A tabela de transição serve justamente para isso, para você ver como é o comportamento dos estados de acordo com as entradas. Se for 0, se for 1, ou se for qualquer outra entrada. E a tabela de saída? Bom, essa tabela aqui ela é relativamente simples, porque numa máquina de Moore, ela só vai depender dos estados, né? A gente só tem dois estados, né? O Q0 e o Q1. É o I entre os dois, então ela vai ser 0 na maior parte do tempo, só vai ser 1 quando os dois estados aqui estiverem em 1. Quando o estado atual for 1, 1. Né? 1, 1 é 1, qualquer outra combinação é 0. Pronto. A partir da tabela de transição e a partir da tabela de saída, eu vou ter aqui o meu diagrama de estados. Como é que funciona esse diagrama de estados? Eu vou ter que ter um estado inicial no meu problema, né? E aí eu estou definindo que esse estado aqui, o 0, 0, né, é o primeiro que você está vendo é o Q1 e o segundo é o Q0, tá? Do jeito que está aqui, Q1 e Q0. Então, 0, 0, aqui é o valor do Y. Esse valor pode estar dentro desse estado, ele pode estar fora também, acompanhando a transição. Nós vamos ver os dois modelos, tá? Então, o que é que esse cara está dizendo? Olha, se você está no 0, 0, o seu Y é 0, né? 0, 0, o Y é 0. Se você está no 0, 0 e o seu W é 0, você vai permanecer onde está. Você vai permanecer em 0, 0. Então, enquanto eu estiver com a minha entrada W em 0, eu permaneço aqui no meu estado 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, com o Y igual a 0. Quando o W é igual a 1, a gente sabe pelo comportamento desse circuito aqui que ele faz uma transição. Gente, não é toda máquina de Moore que tem essa propriedade, tá? A propriedade em comum entre todas as máquinas de Moore é essa questão aqui da entrada não impactar diretamente na saída, diferente da de Mealy, que impacta diretamente na saída, tá? Mas aí toda máquina ela tem um propósito, ela faz uma determinada operação, tá? Essa máquina aqui tem uma operação, tem essa transição de estados aí para resolver um determinado problema, tá? Mas isso vai variar de máquina para máquina, tá? O que é que não vai variar entre máquinas de Moore? Esse comportamento dela de que a entrada não influencia diretamente na saída. E no de Mealy, toda máquina de Mealy tem essa característica. A entrada influencia diretamente na saída, beleza? Então vamos lá. Nessa entrada aqui, nesse circuito que nós montamos, tem essa característica. Quando o W está igual a 1, o 0, 0 vai para 0, 1, né? O 0, 0, quando o W está igual a 1, vai para 0, 1.
beleza? Mas no 0, 1, o y continua 0. O y continua 0. Quando o w está igual a 0, eu sei que ele vai permanecer nesse estado. Quando o w está igual a 1, ele vai para o próximo. Aí eu venho para cá. Qual é o próximo do 0, 1? O 0, 1, quando o w está igual a 1, ele vai para 1, 0. 0, 1, quando o w é igual a 1, ele vai para 1, 0. Só que o 1, 0 permanece o y 0. 1, 0, o y permanece 0. W igual a 0, nesse circuito, permanece no estado em que está. W igual a 1 faz transição de estado. Então eu vou para cá. Quando eu estou no 1, 0 e eu leio um W na entrada, então eu vou para 1, 1. Mas quando eu estou em 1, 1, o meu Y vai para 1. Né? Então eu vou para esse estado aqui, 1, 1 e o Y1. Se eu estou lendo W, eu permaneço no meu estado. Indefinidamente, meu W continua 1 e o meu Q1 continua 1, meu Q0 continua 1. Pronto. Quando eu leio 1, aí eu vou para o próximo estado. De acordo com esse circuito, certo? 1, lendo 1, ele vai para 0, 0. 0, 0 é o primeiro estado e aí começa tudo de novo, tá? Gente, outros circuitos podia ser diferente, tá? Podia ser que transitava com 0, podia ser que com 1 ele ficava parado no estado em que ele está, pode ser que tenha alternância, em alguns momentos lendo 0 ele transita, em alguns momentos lendo 0 ele fica parado, tá bom? Pode ser que essa mudança seja com outros símbolos, 0, 1, 2, A, B, C, tá bom? Esse diagrama, tudo isso aqui que a gente fez, serve especificamente para esse circuito, tá bom? De circuito para circuito, tudo isso aqui pode variar, mas a forma de construir é a mesma, tá? Pronto, beleza. Pronto. Beleza. Modelo de Moore, agora vamos para o modelo de Mealy, certo? Aí nesse modelo de Mealy, a gente vai considerar que esse pontilhado aqui está funcionando. Aí veja só, a minha entrada W, eu só tenho uma entrada nesse exemplo aqui, ela impacta diretamente aqui na saída. Porque é o seguinte, se essa entrada for 0, não importa o que esteja aqui nos meus estados, a saída vai ser 0. Porque isso aqui é um I triplo, tá? Como isso aqui é um I triplo, então a gente vai ter qualquer um desses caras sendo 0, a saída vai ser 0. Então se meu W é 0, minha entrada é 0, a saída vai ser 0 independente dos estados, tá? Mas aí também é o seguinte, se for 1, quer dizer que esse cara tá, vamos dizer assim, habilitado, tipo aquele enable, né? Então essa porta aqui, ela está habilitada, tá bom? Mas aí só vai ser 1 também se o Q0 e o Q1 forem 1 simultaneamente, tá bom? Então a equação de saída é esse cara triplo, né? W, Q0 e Q1, tá bom? Tá, a gente vai parar por aqui, aí eu vou fazer um próximo vídeo a partir do Mealy, tá bom?